respeito também. E toda vez que eu venho aqui, vejo o desenvolvimento de Deus nessa obra. Aleluia. Meu coração se alegra como se eu fizesse parte desse corpo. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente. Deus abençoe o Lucas, mais a sua esposa, né? Que de muito bom grado nos trouxe até aqui. Fez de tudo para estarmos aqui. O carinho, a recepção, o varão piloto. Que é isso? O varão que dirige. Deus abençoe. E é uma honra poder estar com vocês, amém? Meu amigo David Smith. Que é isso, varão? Varão virou Belo Horizonte de cabeça para baixo. Varão sem educação. Deus abençoe. É uma honra também, tá, meu filho? Poder te rever. Minha casa tem um carinho especial também por você. Quantos trouxeram Bíblia? Diga amém. Amém. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Isso aí, deixa Deus te usar aí, varão. Isso aí, ó. Ailton Senna, não tem o Senna não, né? Deixa Deus te usar aí. Isso, varão. Eu queria ter uma voz boa igual do David, mas eu não tenho não. Então me ajuda aí. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1. Deus abençoe a pastora, tá? Faz presente nesse altar. Deus abençoe a toda irmã, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês, amém? Deus abençoe o baterista, varão que casou. Que é isso, varão? Deus abençoe. Capítulo 2 de Ageu, versículo de número 1. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou pro céu. Quem não achou, diga me espera, porque eu vou também. Eu trago um abraço da co-irmã Assembleia de Deus Mistério Belo Horizonte, regional do bairro Veneza. Um abraço do meu pastor Samuel, com o qual conversei com ele no dia de hoje. E também da minha muito digníssima esposa, Tamires, amém? E meus filhos Efraim e Elisa. Quem recebe esse abraço, diga amém. Amém. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Eu estou com a versão NAA, então vai ter um pouquinho só de diferença, mas é o mesmo texto. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, em outras traduções, Jeozadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória, E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. E o que? Trabalho. E o que? Trabalho. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei este templo de glórias, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Podem dizer amém para esta palavra. Se puder só abrir para mim um pouquinho, vai ficando melhor. Feche seus olhos 2 segundos. Pai, te agradecemos pela sua palavra. A palavra não vem daqui para aí, ela sai daí e vem para cá. E nós louvamos ao Senhor porque aprove ao Senhor decidir falar mais uma vez conosco. O fato de eu ter vindo de tão longe não altera o fato de que o Senhor é o representativo aqui nessa noite. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Tu estás sentado no trono e a terra os cabelos de seus pés. E não há nada de novo nessa terra que o Senhor não conheça. É por isso que o Senhor conhece cada coração que se faz presente aqui nessa noite. Senhor, marca este congresso, ó Deus amado, como o Senhor já está marcando desde o começo.
Derrama sobre nós uma graça por intermédio da exposição da palavra e do evangelho pregado. Nós estamos certos de que não sairíamos da forma que nós entramos. A casa é sua, o pastor é seu, os obreiros são seus, os líderes são seus. Derrama uma Shekinah a ponto de perdermos o tempo aqui nessa noite. Senhor amado, e se o Senhor tiver decidido voltar agora, venha. Porque nós aguardamos a sua volta carecidamente e ansiosamente. Deus amado, Deus querido, guarda o nosso coração e a nossa mente de todo ataque satânico enquanto estivermos aqui. Toca o coração do que está presente e daqueles aonde o alcance da nossa voz vai chegar. Nós te louvamos por esta palavra. Enquanto a igreja assenta glorificando, eu te peço, fica conosco e fala conosco. E você diz, assenta aplaudindo a Jesus de Nazaré. Queridos, quero pedir um pouco da vossa atenção para esta noite. Tenho sim consciência a compreender que estamos em um dia de sexta-feira e provavelmente alguns ainda levantarão amanhã cedo para dar aquela pincelada na semana. Então não irei me alongar além do tempo que eu tenho, mas quero ser fiel ao seu coração nesta noite tão ímpar. Existem algumas verdades por detrás destes 2 capítulos que a gente escreve, mas eu serei de uma forma bem sintetizada, melhor dizendo, eu quero expressar algumas dessas verdades ao seu coração, compreendendo a proposta de Deus para essa noite. Quantos querem ouvir, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, principalmente o capítulo de número 2. Isto porque o capítulo de número 2, além de ser bastante conhecido, se tornou tema de festividades, campanhas e, por que não dizer, até congressos. Só que ao olhar para o capítulo de número 2, eu percebo que a situação não parece estar tão esperançosa como parece. Quem escreve e narra este capítulo é Ageu, conhecido como um profeta menor. Essa expressão não tem a ver com o porte ministerial do profeta, e nem tampouco com o espaço geográfico que ele vai profetizar. Quando a história menciona profeta maior ou profeta menor, essa expressão deriva-se pelo tempo em que vai perdurar seu ministério, e você conhece. Jeremias, Isaías, Ezequiel são conhecidos como profetas maiores, porque o seu ministério vai estender a sua profecia por um período maior. Abacuque, Sofonias, Naum, Ageu, entre outros, são conhecidos como profeta menor, porque vai profetizar em um período menor. Há 2 classificações, por que não dizer 3, que antecedem ao ministério profético. Uns são chamados para profetizar antes do exílio, outros são chamados para profetizar no meio, e a minoria é chamada para profetizar após o exílio. Dentre a classificação do pós-exílio está Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao olharmos para o porte da profecia que os 3 carregam, nós vamos perceber de uma forma bem sintetizada que eles estão debaixo de uma responsabilidade muito grande. Quando eu olho para o ministério profético, eu percebo 3 verdades e eu quero ser rápido ao seu coração. Qual é? Primeiro, que o ministério profético, eu não estou ferindo ninguém, não tem muito a ver com a característica que nós estamos vendo na atualidade. Isso porque a primeira característica que atribui ao ministério profético nos faz pensar muito. Quer ver? O profeta, quando vinha, era a própria boca de Deus na terra falando. Ou seja, quando um profeta se aproximava de algum ambiente, ou de algum lar, ou de algum lugar, quem estava o recebendo tinha a capacidade de entender que este profeta não vinha senão para trazer uma mensagem da parte de Deus. Seja ela boa ou má, quem estava recebendo o profeta tinha certeza que era o próprio Deus falando. Isso é tão verdade que quando Samuel está chegando na casa de Jessé, a primeira pergunta é: a sua vinda é de paz? Então, quando o profeta liberava uma palavra da parte de Deus, era como se fosse a própria boca de Deus falando na face da terra. Todo o cenário que ele estivesse profetizando. Isso é tão verdade que era como se o sentimento de Deus fosse transferido para o profeta. Ou seja, quando ele estivesse profetizando, era como se ele estivesse sentindo aquilo que Deus está sentindo na eternidade. Eu te provo. Deus vai chamar um jovem cujo nome é Oséias, porventura dos 17 aos 18 anos de idade, cheio de esperança e plano para o futuro, e vai dizer assim: Oséias, estou te observando daqui de cima. Tu está desejoso em casar, ter uma esposa bonita, talvez morar na melhor mansão de São Paulo.
Só que eu tenho um projeto diferente para você. E qual é? Você é o profeta. E aí que profeta não vive o que quer? Profeta representa quem eu sou. O que o senhor quer? Calma. Desce à casa de prostituição e casa com uma prostituta. Como assim? Vou te usar de exemplo para Israel. A Bíblia diz que ele casa, a prostituta ou a ex tem 3 filhos, e no terceiro filho Gomer decide não ser mais uma casada. Então ela disse, vou abandonar o meu esposo e vou voltar para os meus amantes. Resultado, Gomer se entrega tanto, mais tanto, que a história e a cultura diz que ela cai na mão dos mercadores. Eles estão, por não querer mais utilizar dela, coloca ela por um preço. Oséias, cheio de esperança e moral, disse, vou no cartório pedir o divórcio hoje. Deus desceu no quarto dele e disse, pode esquecer o teu plano. Desce lá, compra ela por um preço e traz ela de volta. Por quê? Você está representando quem eu sou. A prostituta simboliza Israel. O traído simboliza eu. Quero que Gomer saiba e que Israel também saiba que independente do buraco que eles se enfiarem, eu vou atrás dele. Independente da situação que eles se colocarem, eu vou atrás dele. Terceira característica que atribui ao ministério profético é que o profeta não veio para terminar de derrubar quem já estava caído. Alguns vão ficar e vão dar glória, outros não vão gostar, mas vamos lá. A chamada e o trabalho do profeta era trazer para perto quem se afastou. Então toda vez que Deus levantava um profeta, não era na intenção de derrubar quem já estava lá embaixo, mas era trazer para perto quem havia se afastado. E por mais que a sua mensagem fosse uma mensagem dura, a própria Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. Não se canse, nós vamos chegar lá. E se eu te disser que houve um profeta na história que não entendeu isso? Seu nome, Jonas, filho de Amitai. De todas as missões que Deus envia a seus profetas, a de Jonas parece ser uma das mais difíceis. Disse Deus, desce a Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Primeira coisa que eu aprendo, que o que sobe não é só coisa boa, coisa ruim também chega lá. Só que Jonas vai cheio de moral, porque ele acredita que Deus vai derramar juízo sobre a cidade. Só que a verdade é que a lição é mais para quem profetiza do que para quem vai receber a profecia. Você não pegou, vou voltar para BH. O tratamento de Deus é mais para quem profetiza do que para quem vai receber a profecia. O texto diz que Jonas acha que a missão não combina com ele. Ele compra uma passagem, pega uma embarcação, pega uma rota ao contrário e está indo para um curso que Deus não mandou ele ir, região da Turquia. Jonas paga a passagem e está descansando como se nada tivesse acontecendo. Percebeu que quando eu escolho a rota, sou eu que custo com a passagem. Quando é Deus que me chama para a rota, é Ele que banca tudo. O texto diz que Jonas está dormindo como se nada tivesse acontecendo. Daqui a pouco, uma tempestade bate no barco. Essa tempestade tem uma característica, porque ela não é um problema que está acontecendo com a nação ou com os adventos da terra. Essa tempestade está vindo da própria parte de Deus. E essa tempestade tem uma característica. Qual é? Tem rebelde fugindo de mim. O problema é que Jonas está fugindo, mas está tranquilo. E o texto diz que os marinheiros começam a desesperar. Cada um clama ao seu Deus e não resolve. Quando percebe que não resolve, eles ouvem o barulho de alguém roncando lá embaixo. Por quê? Tem alguém no barco trazendo tempestade e ainda consegue ter paz para dormir. Já percebeu que tem gente que é assim? Traz tempestade para nossa casa, tempestade para nossa vida, tempestade para nossa história e ainda consegue ter paz para deitar e para dormir. Só que Deus vai enviar uma tempestade para avisar para alguém. Tem corpo estranho no barco, tem rebelde fugindo de mim e está na hora do rebelde voltar à consciência. Aí acordaram ele e disseram, quem é você? Ele tem a cara de pau de dizer, eu sou hebreu, sirvo ao Deus do céu e estou fugindo da vontade dele. Aí eles olham para Jonas e dizem, e o que a gente faz para a tempestade acalmar? Jonas responde, não tem outra, pegue-me e me jogue para fora do barco. Só que eu preciso admirar os marinheiros, porque em vez de abandonar, eles estão remando ao contrário. É gente que Deus já deu a rota, mas prefere tentar do seu próprio jeito. E enquanto eles estão remando ao contrário, a tempestade está aumentando. O texto diz que eles começam a jogar carga fora até que percebem. E se manter quem já deveria estar fora, todo barco vai quebrar.
A Bíblia diz que colocam Jonas para o lado de fora e a tempestade cessa. Eu não ia falar disso, mas lá vai. Tem hora que Jonas tem que sair da nossa vida. Tem hora que Jonas tem que sair da nossa casa. Tem hora que Jonas tem que sair do nosso ministério. Tem hora que Jonas tem que sair da nossa chamada. Por isso, mas eu fico com dó. Você que decide. Ou mantém quem traz a tempestade, o barco quebra, ou tira para fora para a tempestade acalmar. Ah, você não pegou, acho que você já foi embora. Mas vamos deixar isso para outro dia. Calma, nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que jogam Jonas da água, o peixe abocanha Jonas no vento e no inferno ele clama a Deus. Resultado, a Bíblia diz que o peixe vai vomitar Jonas na onde? Na porta de Nínive. Por quê? Quanto mais você tenta fugir da rota, mais Deus te direciona para o caminho certo. A Bíblia diz que ele deveria pregar, e essa pregação duraria 3 dias de caminhada. Jonas entendeu tanto que estava fazendo a vontade errada que Deus queria, que agora o que demoraria 3 dias ele fez em 1 dia e meio. O problema é que Jonas não esperava o que ia acontecer. A Bíblia diz que quando ele termina a pregação, o rei se arrepende, os animais se arrependem, coloca os animais para jejuar, coloca a cidade toda para fazer jejum, e Jonas senta em cima do monte, está esperando a desgraça cair na terra. Aí Deus faz uma boboreira crescer e dá sombra para o profeta. E mania que a gente tem de achar que está tudo bem, Deus está no negócio, nem sempre. Às vezes é melhor estar com o pau quebrando na vontade de Deus do que estar vivendo bonança distante da vontade dele. Aí Deus faz os vermes subir e comer a boboreira. Quando a boboreira morre, o sol bate na careca do profeta e ele faz uma das orações mais folgadas da Bíblia. Porque você que pensa que Jonas não queria ir porque tinha medo, primeira coisa é que Deus não chama ninguém medroso. Deus sabe quem chama. O problema de Jonas não é ter medo de onde vai profetizar. O problema de Jonas é não querer salvação para quem Deus quer salvar. Aí Deus faz a boboreira morrer, e quando morre ele diz: é por isso que eu não queria pregar para esse povo. Por que, Jonas? Porque eu tinha medo? Não, porque eu sabia que tu era um Deus paciente. E aí, e que se esse povo se arrependesse, o Senhor traria graça sobre eles. Ou seja, o sentimento de quem prega não é que quem ouça se arrependa, mas é que quem ouça seja punido. Aí Deus disse: não, Jonas, tu está preocupado com aquilo que você nem plantou. Quanto mais eu naquela cidade onde tem 120 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Lá vai. O livro do profeta Jonas é o único livro que termina com ponto de interrogação. Por quê? Porque até hoje o profeta não soube dar resposta para Deus. E eu não sei quem vai pegar. Quando Deus está decidido salvar alguém, pode estar no tráfico, pode estar na prostituição, pode estar com o nariz cheio de cocaína, pode estar na namoro. Ele vai lá, ele vai, ele vai. De definir quem Deus deve e não deve salvar. Por isso que eu te admiro. Quando você vem aqui, fica de braço cruzado e não dá glória. Sabe por quê? Eu sinto lhe informar, eu preciso te admirar. Você é homem tanto mesmo. Você é uma mulher tanto mesmo. Sabe por quê? Tinha tanta noiva mais bonita para ele casar. Tinha tanta noiva mais perfeita para ele casar. Tinha tanta noiva mais bem formosa para ele casar. Mas ele te viu no pagode, ele te viu no forró, ele te viu dançando MC Marcinho e diz: eu vou casar com você, eu vou casar com você. Se você não quiser dar glória, eu te respeito. Eu só te acho engraçado, porque o diabo disse: eu vou matar. A graça disse: vai nada. Se eu quiser, eu vou. Só que recebe essa palavra. Dá 5 segundos de glória, vai. 5, 4, 3, 2. Só quem é grato por esse amor, faça o barulho que o diabo não gosta.
que nós vamos perceber que toda a intenção de Deus para com Israel é provar o seu amor e a sua fidelidade. Quando eu olho para um dos profetas menor, cujo seu nome é Abacuque, eu percebo o desespero do profeta Abacuque. Não se canse, nós vamos chegar lá, porque dentre os tais profetas, Abacuque é chamado como um profeta da intercessão. E diferente das características que atribui ao outro profeta, Abacuque não é só alguém que diz assim de Senhor, mas é alguém que intercede pela dor que nem a ele começa a olhar o injusto sobressaindo sobre o justo, e ele escreve no primeiro capítulo dizendo: até quando, até quando, até quando, até quando? Peraí, tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal sobressair sobre nós? Abacuque está em crise, uma pré-depressão, e para entender Abacuque é só ler o Salmo 73. Um profeta e um sacerdote em crise, porque o Salmo de Asaf descreve o capítulo 73, um sacerdote em crise. Ele olha para Deus e diz assim: Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, porém a mim, quase os meus pés se desviou da casa de Deus. Vê se não parece você, porque o ímpio não tem aperto nem na sua morte. Quem é Asaf? Asaf não é qualquer um. Asaf é aquele que, segundo Samuel capítulo 6, quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, ele rompe uma batalha de 30.000 soldados, toca na horda de Davi, e a Bíblia diz: e Deus se apoderara dele e se chamou Asaf. Quer saber quem é Asaf? Asaf é responsável em compor um hino 7 anos para o dia da inauguração do templo. A Bíblia diz que quando o coral regeu, a fumaça encheu o templo, os sacerdotes caíram pelo chão, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, e o glória de Deus entrou. Deus desceu e disse para Salomão: Salomão, essa vai por desigrejado, lá vai, eu escolhi esta casa para minha habitação, e a partir de hoje os meus ouvidos estão abertos, os meus olhos atentos à oração que se fizer neste lugar. Só que o sacerdote agora está em crise. Aí a Bíblia diz que ele responde: quando eu tentei entender isso tudo, eu achei a tarefa difícil demais para mim. Lá vai, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu entendi o fim deles. Quando eu olho para Abacuque, eu vejo a mesma crise, porque Abacuque coloca a santidade de Deus em xeque. Ele diz assim: até quando, até quando, até quando? Tu é tão puro de olhos que não vê o mal sobressair sobre nós? Aí Deus responde: se você não pegar o voo para BH de bicicleta. Ele diz assim: Abacuque, seu problema não é aceitar o que eu vou fazer, seu problema é fé. Mas eu vou te dar uma resposta hoje. Diga a Deus: o justo viverá pela fé. Aí Abacuque diz: Senhor, já que eu entendi que a crise não precisa melhorar para o Senhor fazer algo, eu te peço, no meio da crise, aviva a tua obra no meio dos céus. Olha a glória. E no meio dos anos a mortifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Desculpe a minha sinceridade, mas pra galera que tá deixando Bíblia pra brigar pelo governo, não vai melhorar, vai piorar. Mas no meio da crise, vai ter avivamento, vai ter avivamento, vai ter avivamento. Eu estou pregando para uma igreja que me grita. Levanta uma das tuas mãos, levanta uma das tuas mãos. A igreja não pode brincar com coisas da terra. Se o que é dela está lá em cima, desculpa a minha sinceridade, deixa o pau quebrar. Vai ter avivamento, vai ter avivamento, vai ter avivamento, vai ter avivamento. E enquanto tiver avivamento, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na frente, uma pessoa foi milagre, o produto da oliveira linda, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do risco, toda filha,
sentado embaixo é pequeno, mas maior quem está sentado em cima. Quem está sentado embaixo e só manda todo quem está em cima deixa. Você não pegou, por isso que já eu vim dizer que podem perseguir a igreja. Quando eu vi os primeiros conceitos da igreja primitiva, eu aprendi. Quanto mais a gente apanha, mais a gente cresce. Mais a gente fica crente. Mais a gente aprende. Aí Deus responde a Abacuque, segura. Sabe qual é o seu problema, Abacuque? Eu vou achar aqui. Sabe qual é o seu problema? É que tu está querendo que tudo seja resolvido para me fazer alguma coisa. Mas estou te dizendo o quê? Sobe para a torre de vigia que eu tenho uma resposta que tu não espera. Qual é? Não vai melhorar, vai piorar. Como assim? Vou levantar os caldeus. Estou entrando em Ageu agora. Uma nação ferrenha. Senhor, peraí. Nós em pecado somos mais santos do que eles. Não tinha ninguém melhor para o Senhor usar para tratar a gente, não. Não, tinha. Mas sabe por que eu vou levantar? Por quê? Porque eu levantei Moisés e o povo não me ouviu. Eu levantei Abraão e o povo não me ouviu. Eu levantei José e o povo não me ouviu. Eu levantei Davi e o povo não me ouviu. Eu levantei Jeremias e o povo não me ouviu. Eu levantei profetas e o povo não me ouviu. Agora eu vou levantar o ímpio. Mas perder o povo eu não perco. Perder o povo eu não perco. Posso falar uma verdade. A igreja queria alguém no poder, mas não era para melhorar a qualidade de evangelização, era para ganhar dinheiro. Aí sabe o que Deus disse? Não vou deixar. Eu prefiro colocar quem eu não queria no poder, para não perder a igreja, do que deixar a igreja. Se você for crente, você vai dar glória agora. Eu prefiro colocar na boca do meu só sentado lá. Percebeu que desde que o amigão está sentado lá, a igreja não parou de crescer, a igreja não parou de prosperar. Percebeu que depois que esse governo chegou, eu tenho um pavor de política, mas tem a ver com a história. Percebeu que a igreja uniu de novo. A quantidade de congregação que está junto aqui hoje é Deus dizendo: eu prefiro usar o ímpio do que perder vocês. Eu prefiro usar o ímpio do que perder vocês. A melhor prova de amor não é quando o pai faz o que a gente quer, mas é quando o pai faz o que a gente não quer em prol daquilo que a gente precisa. Eu sei que tem gente que não vai dar glória, mas se tiver dois comigo aqui, está tudo certo. Eu tenho uma palavra para alguém. Deus vai te tratar, mas não vai te perder. Deus vai te ferir, mas vai te trazer de volta. Deus vai te esconder, mas não vai perder tua alma. Não adianta dizer que vai desviar. Não adianta ameaçar Deus. Ele está dizendo para alguém: eu vou trazer você. Eu vou trazer. Pega na mão desse crente que está ao seu lado. Pega. Chacoalha ele, chacoalha ele. Diga para ele: sofra. Diga para ele: diga, sofra. 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 Mas não larga lá. Não abandona a presença. Não saia de perto dele. Meu Deus do céu, eu tenho isso. Eu ouço o barulho de avivamento. Eu ouço o barulho de avivamento. Eu ouço. Tentei me esconder, com medo de não viver. A sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Só quem veio é que a sarça pegou fogo e não. Coloquei os meus olhos
de fortalecimento que desce para a tua vida. Nem sempre a gente tem que entender, confiar. Tu não perguntou se ele estava no controle de tudo? Eu vim aqui te responder hoje. Trouxe meu servo de Belo Horizonte para dizer: para de me pedir resposta naquilo que tu já sabe o que tem que fazer. Porque não é sobre o lugar, é sobre você. Se tu pisar para a esquerda, eu estou contigo na esquerda. Se tu pisar para a direita, eu estou contigo na direita. Não é sobre o lugar, é sobre o que eu fiz e faço através de você. Tu queria resposta, eu estou descendo para te dar resposta hoje. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, agradecerei teu nome. Pode preparar a mala, minha filha. O tempo da promessa está chegando. É minuto de paracome, minuto de rebaia. Há uma graça que desce sobre a tua cabeça. E sabe por que Deus não deixou para agora ainda? Deus diz: eu preciso falar contigo primeiro. Vem assim. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro, e os minutos de ramalhos. Quando o negócio é feito do jeito certo, de coração, a gente sofre. Tu disse para Deus dentro de poucos dias: por que, Senhor? Só comigo. Por que, Senhor? Daí o diabo gritou no teu ouvido: tu tem que se valorizar mais. Sabe que tu não se valoriza, mas lá no fundo do teu espírito está dizendo: não entra nessa. Eu sou o teu agenciador. Brenúncio de remada. Porque tu disse: Senhor, se for para fazer a tua vontade, eu não vou querer te fazer de qualquer jeito, senão eu vou para o mundo. Deus disse: eu tenho agradado do teu coração, e é por isso que tu está sofrendo. Mas assim diz o Senhor: pode contar os dias, porque antes do ano encerrar, eu vou provar que eu sou Deus na sua vida. Tu não veio aqui por causa de um convite, e nem tão pouco só para ministrar, tu veio para ser ministrado. É isso aí. Já está proibido falar em português aí, viu? O proibido aqui hoje, tu fala em espanhol, mas não fala em português. Fala no idioma do céu aqui hoje. Meu Deus. O cativeiro é para tratamento, mas ele tem um tempo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Só que o tempo durou 70 anos. E é por isso que quando nós temos a visão de Ezequiel 37, a expressão assume que isso no original é sem esperança. O povo estava dizendo que a esperança dele havia acabado. Deus levou Ezequiel lá e disse: Ezequiel, tem esperança ainda? Ele disse: Senhor, tem 36 capítulos que eu profetizo, mas só o Senhor sabe. Ele disse: então profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do... E enquanto eu profetizava, ouvia-se um barulho e juntava osso com o seu, porque só a palavra tem poder para trazer de volta o que se afastou. E o que está morto, sim ou não? Sim. Só que o texto diz que Deus vai quebrar Nabucodonosor na sua própria soberba. Porque ele esqueceu que ele é tirano, mas quem colocou ele na posição que está é Deus. Quando nós olhamos o livro do profeta Ageu, sendo um dos representadores de profeta pós-exílio, nós vamos perceber que Deus levanta Ageu para uma mensagem específica. Esse livro foi escrito por volta de 100
586 depois de Cristo. A palavra que define esse livro é restauração. E esse livro tem uma mensagem específica. Qual é? Trazer encorajamento, reavivamento e uma esperança verdadeira. O que aconteceu? Aconteceu que o cativeiro estava acabando e Deus começou a trazer permissão ao coração de Dário para que liberasse o povo. E ele começou a liberar o povo, só que não foi tudo de uma vez. E o texto diz que ele começou a liberar o povo e o povo voltou para a sua terra. Deus não só levantou o coração do tirano para libertar o povo, como também enviou patrocínio como recurso para o povo reconstruir o templo. O texto diz que eles começaram a construção. Segundo os relatos históricos, diz que os samaritanos se apresentaram numa intenção de fazer aliança com eles, mas Deus não permitiu essa aliança. A Bíblia Sagrada diz que quando eles estão fazendo a construção, eles estão debaixo de um propósito bastante difícil, porque quando eles se deparam com a sua antiga terra, e posteriormente a terra agora, eles percebem que a terra está debaixo de escombros, porque no ano 500, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor entra, ele invade os portões, ele fecha os portões, ele joga o templo no chão, ele pega o que é de Deus, leva para a sua cidade e vira uma bagunça. Então imagina a ilustração do que o povo está vendo. Só que olha para cá, Deus libertou o povo para fazer o povo entender que o tratamento era só para trazer o povo de volta para a sua. O problema é que 70 anos não serviu de nada. Por quê? Porque o povo voltou do mesmo jeito que tinha ido. Aí eu vou embora. E esse é o problema. É que tem gente que quer culpar ministério. Vou falar, eu já estou aqui. Quer culpar pastor, quer culpar liderança por não estar vivendo o que Deus prometeu. Só que eu te falar uma coisa. Essa ideia de que Deus tarda, Deus não tarda. Ele chega na hora. E quando ele levanta alguém, ele tem pressa para fazer alguma coisa. Então se está demorando é porque o caminho que deveria ser reto está em círculo. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, tu desobedece e volta para o final da fila. Toda vez que o arqueiro te saca da flecha, dá o java e vai te apontar, tu pega e volta para o final da fila. Então o que está acontecendo com Israel basicamente é isso. Deus está dizendo assim, Ageu, vai lá, porque parece que 70 anos não deu para ensinar nada a ninguém. Parece que o cativeiro não deu para ensinar nada a ninguém. E detalhe, esse povo chegou no momento do cativeiro, que eles disseram assim, Deus nos abandonou aqui. Eles pegaram o saltério, as harpas, foram para Salgueiro e pendurou lá. E começou a voltar para a Babilônia dizendo, Deus nos abandonou, acabou para a gente. Aquele que tirou a gente lá do Egito nos deixou aqui. E quando a gente lê o Salmo, o Cântico dos Degraus, eles sonhavam como os que tinham esperança. Eles estão perdendo a esperança. E eu imagino que quando eles penduram lá, vou dizer como um pregador famoso um dia disse que aquilo mexeu comigo. É como se o povo estivesse sentindo assim, saudade de Jerusalém, saudade de quando íamos à procissão, saudade de quando subíamos o templo para adorar. Porque, olha para cá, quem sempre teve desprezou, agora que perdeu, começa a valorizar. Percebeu como que Deus trabalha? O que Deus faz? Se você tem, está desvalorizando, eu vou tirar o que você tem para te trazer para cá e te distanciar do que você mais ama fazer. Por quê? Porque só distante tu vai ter desejo de voltar de novo. Eu preciso falar uma verdade, porque a gente ama pregar sobre o filho pródigo. O que a gente diz? Que o filho pródigo voltou por saudade do pai. Sim ou não? Isso é exegese bíblica, é uma interpretação errada, porque a exegese correta é que o filho não volta por causa do pai. A Bíblia diz assim, olha, vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados comem do pão da mesa. Olha para cá, ele não voltou por causa do pai, ele voltou porque estava com fome. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele não está nem aí para quem o pai é, ele está dizendo, vou voltar como servo, porque os servos do meu pai comem pão. Só que o que ele não esperava é o quê? Que uma vez filho, eu me imagino que no meio do caminho o pastor Achille, ele fez um script dizendo, pegar, eu vou embora agora para minha casa. Ele anotou algumas coisas e dizia, seu dia vou fazer meu pai me receber. E ele começa a escrever no meio do caminho, pai, sabe aquela oração que a gente diz que é sincera, mas na verdade é só uma maneira de tentar enganar Deus? Pequei contra ti e já não sou digno de chamar seu filho, me receba como um de seus servos. Aí ele colocou no bolso, quando estava chegando perto da porta da fazenda, ele deu mais uma leitura no script, colocou no bolso. O pai estava lá na porta, fica de pé no campo. O pai estava lá na porta, pastor
Marcelo, quando o pai está escorado vendo ele, porque o céu já avisava, ó, seu filho está vindo aí, com a barba grande, cabelo grande, fedendo, a roupa toda maltrapilha, porque amigo que não é amigo de verdade só estará ao seu lado pelo que você tem, não pelo que você é. É por isso que às vezes Deus te tira o carro, te tira a pessoa, te tira a família, te tira o relacionamento, para ver se realmente quem está ao seu lado está por quem você é ou por aquilo que você tem. Até que você depare e aprende que o único que foi seu amigo desde o princípio era o pai. Aí o pai está lá na porta esperando ele. Quando ele tira o escrito do bolso, dá mais uma leitura, ele guarda. Que ele diz assim, pai. O pai não quer nem ouvir, só faz assim, ó. Porque é o pai dizendo, não vem tentar me engalopar. Antes de tu sair, eu já sabia que tu sairia e sabia que tu voltaria. Não precisa dizer nada, porque aquele que confessa e deixa, prepara o melhor anel, prepara o melhor cordeiro, porque tu voltou no coração como servo, mas eu já te recebo como filho, porque uma vez filho, sempre filho. Sabe por que Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém? Porque tem alguém sentado nessa cadeirinha aí que o diabo está dizendo acabou para você, acabou para sua casa, acabou para sua família, acabou para seu ministério, porque você pecou, caiu, adulterou, mentiu, fornicou. Mas eu vim dizer para você que o que o homem despreza, a graça aceita. Oh meu Deus do céu, você não está aqui. Sabe o que é o evangelho de uma forma sintetizada? Segundo o expulso, ele diz, o evangelho é o mendigo que encontra o pão e mostra um outro mendigo o caminho do pão, porque o fato do mendigo encontrar pão não faz dele melhor do que o outro mendigo que não tem. Eu vim dizer que perante Deus todos são iguais, todos são iguais. Levanta lá das tuas mãos. Eu vou profetizar que o cara que mais dá trabalho na sua casa, a filha que mais dá trabalho na sua família, o homem que mais dá trabalho na tua parentela, alguém ficou de pé, Jesus vai salvar ele. Vai trocar PT pelos 66 capítulos. Em vez de cheirar pino de cocaína, ele vai virar madrugada orando. Eu vim dizer que aonde tiver dois crentes com o joelho dobrado, Satanás perdeu. Satanás perdeu. Não se assuste com essa loja, pastor Marcelo, porque assim diz o Senhor, o ano de 2025 que virá é ano de salvação. Isso aqui é para quem acredita. Tua casa vai ser alcançada, tua família vai ser alcançada, tua parentela vai ser alcançada, teu filho vai ser alcançado, tua filha vai ser alcançada. E se tem alguém com parente preso, lá vai o alvará, vai cantar, vai ter salvação, vai ter salvação, vai ter. Segura aí, Zé. Agora eu encerro. Diga para quem está do seu lado, vai doer, mas vai curar. Saíram do cativeiro, foram para a terra cantando. Só que quando chegaram na terra, começaram a trabalhar. Alguém olhou para o outro e disse assim, mas e a gente? E a nossa casa? E a nossa faculdade sonora? Vamos deixar isso aqui? A gente precisa cuidar da gente. Só que tem um porém. É que Deus não manda Ageu ir no povo. Deus manda Ageu ir em duas pessoas específicas. Quem? O governador. E o líder. O governador e o líder. O governador e o líder. Eu odeio bajulação. Eu tenho pavor de bajulação. Mas eu disse para os dois aqui dentro do carro hoje, para ele e para ele, agradeça pelo pastor que vocês têm. Quer saber de uma verdade? Aí fora nós não temos líderes, temos uma cambada.
discurso que deixa vocês virem para cá e fazer o que vocês querem. Só que aqui não é fast food, é onde eu escolho o que eu vou comer. Aqui é igreja. Aleluia! Aqui não é iFood, é onde eu seleciono o que eu vou comer e você entrega. Aqui é igreja. Aleluia! Hã? Você tá aí? Glória! E a gente colocou na mente da gente que se apertar perde o povo. Ué, o que é isso aqui então? Só perde os que não são de verdade. Olha pra cá. É normal Glória sumir agora. Meu Deus! Provavelmente não há relatos históricos de Jesus convidando Judas para o seguir. Provavelmente o que acontece é que Judas se autoconvida porque vem Jesus o perfil do Messias. Então acredita, vai rolar um mau culto, o reino de Deus estabelecido na terra, vou ter função privilegiada. Judas olha para Jesus porque vê nele o perfil de um rei. Ele diz assim, eu vou sentar do lado dele na cadeira direita e eu vou ter função melhor. Provavelmente Judas era um dos únicos preparados para cuidar da bolsa do dinheiro. Só que Judas não anda com Jesus porque Jesus ele anda com Jesus pelo que Jesus pode promover para ele. Só que quando ele percebe que Jesus não é o gênio da lâmpada mágica, ele troca Jesus. O texto diz que Satanás enche o coração dele. Por quê? Ele percebe que ele deixou o sacerdote para andar com Jesus, porque acreditava que Jesus ia dar para ele além do que o sacerdote já dava. Só que quando ele percebeu que Jesus disse que o reino dele não era daqui, ele diz assim, então te troco. Por quê? Porque eu nunca andei com o Senhor pelo que o Senhor é. Eu andava com o Senhor pelo que o Senhor podia me dar. Hã? Você tá aí ou foi embora? A maior mentira pregada no século XXI é que venha porque aqui você vai ter prazer. Aqui você não vai ter prazer. Aqui você vai sofrer. Aleluia, Jesus. Aqui você vai apanhar. Glória a Deus. Aqui você vai entrar dentro do ônibus com o hino e alguém vai te mandar baixar o hino. Hã? Aqui você vai colocar um som na tua casa e quando tu colocar um som na tua casa, a polícia vai chegar lá. Sabe por quê? Porque servir a Cristo é professar uma fé no Cristo. E professar uma fé para o Cristo é ter desafios, é ter renúncia, é viver para a vontade dele. O ente, mas Cristo não me fez livre. Tu é livre em Cristo. E aí que o diabo tinha você na mão dele. Aí Cristo desceu e disse assim, eu vou pagar o preço. O preço é o quê? Meu sangue. Então se Jesus te comprou, como que você é livre? Você é propriedade dele. Por quê? Você era propriedade de alguém e agora passou a ser propriedade de outro alguém. Então para com essa conversa. Tu já sabe que foi comprado por alguém, agora você pertence a quem te comprou. Então quem pertence a quem foi comprado não anda como quer, não fala o que quer, não vive como quer, não canta o que quer, não anda do jeito que pensa, porque é Deus que cuida de você. Sabe por que chamou o tempo do crescimento da crise de ansiedade com tanta instância? Sabe por que cresceu um tempo de tanta crise de ansiedade dentro da igreja? É porque a gente está vivendo o tempo do evangelho híbrido, um pouco de mentira com um pouco de verdade, e a gente fica tentando levar esse negócio, um pouco de mentira com um pouco de verdade. Para a gente poder ocultar a verdade, a gente ocultar a mentira, a gente coloca um pouco de verdade. Só que Deus não aceita mistura. Deus não aceita mistura. Quem está falando com você tem moral de falar, porque eu achava que eu estava abafando por aí, até o dia que o Espírito Santo desceu dentro do meu carro e falou, você se converte verdadeiramente, eu vou te pegar na curva, ou você volta para a minha presença, eu vou te pegar na curva. Eu não tenho problema de dizer isso aqui, mas eu vim dizer para você, desde o dia que você abandonou os planos de Deus para a tua vida, tu agora só pensa em carro, só pensa em moto, só pensa em ser influência digital. Quantos líderes estão marcando o ministério para ir para os Estados Unidos dizendo que Deus mandou nada, tu quer enriquecer, mas Deus está levantando uma geração de ação para